Tá difícil encontrar o profissional certo para sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos. Hoje, no nosso Papo Empreendedor, falaremos sobre o empreendedorismo feminino na área de confeitaria. E quem está aqui conosco é a CEO da Bruna Trufas, a empresária Bruna Longaray. Muito obrigado pela presença do Papo Certo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de poder estar te entrevistando de novo, Bruna. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E você de casa sabe, nosso programa é interativo. Então venha participar através do 3029 8080. O Papo Empreendedor tem muita visibilidade e queremos você aqui conosco. Então agora, um intervalo de 30 segundinhos e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Aqui tem qualidade de conversa na sua TV. Então você também pode compartilhar o Papo Certo através do Facebook e também do YouTube. Bruna, nos conte como você começou a empreender. Conte um pouquinho da história da sua empresa, a Bruna Trufas. Eu comecei a empreender em 2010 com uma necessidade gigantesca de precisar de grana para sobreviver, como a maioria das pessoas. Eu digo, que a minha paixão não vem uma paixão pela culinária. Eu vi nas trufas uma oportunidade de negócio e ali que eu comecei. Então, eu vendia no cursinho pré-vestibular, a minha mãe não tinha condições de pagar mais o cursinho, comecei a vender para os colegas. No ano posterior, eu ingressei na faculdade de Direito, com uma bolsa integral, na época pelo ProUni, e vendia trufas ali. Então, é uma maneira, assim, bem simplista, de falar como que eu comecei, porque o meu início é sempre muito desafiador. A gente lida com vergonha, a gente lida com incertezas, e muitas vezes as pessoas acham que não, que para o outro foi mais fácil e só pra gente que foi difícil. Então, foi bem desafiador. Fica meio parecendo, tipo assim, ela veio e conta uma história triste, mas tu que viveu isso sabe realmente como foi, né? Totalmente. Uma coisa é o que tu acha. É que hoje em dia, com o Instagram, com rede social, a gente olha somente um recorte do que as pessoas querem postar. Então, quando eu fui vivendo isso, hoje eu contando, até eu esqueço de alguns perrengues que eu passei. Mas vivendo todos os dias, lidando com muitos nãos, porque eu vendia diretamente para as pessoas, Então, era não, até que o sim chegava. Então, isso é uma coisa que também é importante que se diga, que não é difícil somente para ti que está em casa, que acha que é algo difícil, que é algo desafiador. É realmente desafiador para todo mundo. Já vai fazer 14 anos que eu estou nisso. Então, eu digo, foram 14 anos para ter a sorte que eu tenho, entre aspas, Porque a sorte a gente também vai construindo diariamente. E desse tempo, assim, que tu começaste a vender, até começar a ver o dinheiro, quanto tempo, assim, levou? Porque é aquilo, tem que comprar, tem que estocar, tem que fabricar. Sim. Deve ter retorno financeiro. Olha, eu comecei com R$50. Então, para mim, foi algo que eu digo assim que eu acredito muito no poder das trufas, que é Bruna Trufas, e eu acredito muito.
Porque quando eu comecei a empreender com trufas, eu tinha 50, fiz os doces, vendi 150. Pô, já é 3 vezes mais do que eu investi. Então, eu acredito muito no poder da confeitaria, da trufa, de uma confeitaria mais enxuta. E no meu caso, nem tinha um nome, estou vendendo trufas. Então, eu já vi um retorno imediato dentro dessa proporção, logicamente, né? Hoje, se tu vai abrir uma loja, tem um tempo até ela se pagar, até ter lucratividade. Mas, para quem quer iniciar, apenas comece. Não espera ter o fogão perfeito, o Instagram perfeito, o dia perfeito. Ele não chega. Até hoje, para mim, não chegou, pelo menos. Muito bem. Mas, Bruna, quantas lojas você chegou a ter? E, continuando a pergunta, nesta época que você tinha várias lojas, você conseguia um convívio familiar? Tinha descanso? Tinha lazer? Conte para nós aí como é que foi. Olha, foi bem desafiador essa parte de ter várias lojas para mim, especialmente conciliando com a maternidade. O que pegou para mim, um dos principais fatores, né, para enxugar, eu já tive 4 lojas conjuntamente, mais uma fábrica. O que pegou para mim foi a questão de não ter paz mental. A minha produção estava delegada, o meu financeiro, várias áreas da empresa já estavam delegadas, mas eu não conseguia, ainda assim eu não conseguia relaxar. E foi quando eu tive um diagnóstico, eu tenho 2 doenças autoimunes, que é a doença de Crohn e colangite esclerosante primária, uma no intestino, outra no fígado. E eu simplesmente não priorizei a minha saúde nesse meio tempo. Eu fui trabalhando, e isso não é algo exclusivamente meu. Geralmente as mulheres fazem isso. Elas priorizam um filho, a carreira, eu me cuido depois, uma academia, isso aqui é uma futilidade. Não é uma futilidade. Então, eu cheguei a ter 4 lojas e para ter, né, um contexto de quem não me conhece, eu enxuguei meu negócio por um burnout, né? Até estava falando com a Amanda, que né, outra vez que ela me entrevistou, que eu estava sem WhatsApp. Imagina uma empresária sem WhatsApp. Por quê? Eu não queria mais falar com ninguém no WhatsApp. Eu estava numa fase muito mais estressada e doente mesmo, né? A gente tem que colocar nome nas coisas. Não é só, eu estou estressada, é TPM, é isso. Não. A gente fica muito sobrecarregada e a mulher, geralmente, ela leva uma sobrecarga muito maior do que o homem. Inclusive, tem algumas entrevistas que mostram assim, perguntando para o homem e para a mulher, o que você faz quando chega em casa? Daí o homem, eu vou para o banho, eu janto. E a mulher, eu preparo a janta, eu vou limpar a casa. Então, tem tudo isso que vai, né, sobrecarregando a mulher de modo geral. Bruna, eu lembro também que tu sempre foi muito atuante nas tuas redes e tu sempre trouxe para quem te acompanha o teu dia a dia e a tua realidade. Como foi para as pessoas que te seguem quando tu disse para elas, olha só, pessoal, agora eu vou dar um passo para trás para cuidar da minha saúde, para depois lá ver se eu vou dar 2 para frente? Foi muito curioso. Eu achava que as pessoas iam reagir, que eu ia ser cancelada. Eu imaginei tudo, porque, na verdade, quando a gente é inspiração de outras pessoas, é um peso muito grande também. Porque tu pensa assim, eu vou estar enxugando, as pessoas vão interpretar que eu estou desistindo. E, na verdade, eu precisava dessa recuada, que eu digo, né, que é um passo para trás para pensar em quais passos serão os futuros. Se é um passo para a direita, se é um passo para a esquerda, ou se é um passo para frente. E eu fui muito acolhida, mas muito, eu sou até hoje muito acolhida por um vídeo que eu fiz há 1 ano e meio atrás, que é esse vídeo dando a real, o meu posicionamento sobre empreender, das dificuldades de empreender, de que eu, Bruna, não acreditava mais num negócio tão robusto que ele fosse tão lucrativo. Eu acredito no negócio enxuto, eu acredito nas pequenas empresas. E quando eu fiz esse pronunciamento, o que eu tive foi carinho, amor, entendimentos, porque quem é empresário, quem é empreendedor me entendeu. Então, eu me senti, de fato, muito acolhida. Tanto que eu lembro que eu postei e saí correndo, porque eu postei e fui para a praia com os meus filhos. Mas eu não consegui desconectar. Eu achava que eu conseguiria, mas eu não consegui. Porque era uma enxurrada de amor, de abraço, de compreensão. E foi assim que eu fui recebida. Porque, geralmente, quem joga pedra, quem critica, não é quem passou por aquilo, não é um empresário, não é empreendedor. Exatamente. Não é. E, Bruna, conte-nos como é que foi quando esse sinal, esse alerta tocou para você?
Eu digo que eu testei todos os limites possíveis do meu corpo. Era assim, eu não conseguia mais ir para a empresa, eu não conseguia mais, eu ficava deitada, eu não conseguia pegar o celular que me dava crise de ansiedade, eu dormia, meu marido disse que eu passava a noite inteira com as pernas tremendo. Eu achava aquilo tudo normal, por quê? Porque aparentemente todo empresário está bem na rede social. Ninguém vê como é que ele está dormindo. Então eu pensava, não, isso é uma coisa comigo. E não era normal. Eu comecei a procurar ajuda profissional e daí, isso é muito importante, né, de psicólogo, de psiquiatra, e eu vi, não, isso não é normal. Isso não é normal, terminantemente isso não é normal. Mas para quem, uma pessoa que eu vim de baixo, né, assim, uma questão financeira muito precária, para mim, tudo aquilo era normal, porque é isso que pregam para ti, que tu tem que sacrificar a tua saúde, a tua vida, em prol da empresa. E eu acho que a vida é feita também de momentos de sacrifício, mas não anos e anos e anos. Entende? Existem momentos que tu trabalha 10 horas, 12 horas, mas por quanto tempo isso? É muito interessante isso, Bruna, que tu está trazendo para a gente, porque aqui no Papo Empreendedor, todas as quartas-feiras, sempre tem um empresário aqui conosco, né? E as pessoas gostam muito de contar as suas histórias de sucesso. E são poucas pessoas que vêm tão abertamente e contam as histórias como são. E realmente, chegar num ponto que tu reconhece que tu precisa parar para cuidar da tua saúde, creio que seja muito difícil. Muito. Porque perguntamos aqui para os nossos entrevistados, para ti, o que é ser um empreendedor? Aí a maioria das pessoas responde, tem que ter muita coragem, tem que ser doido para empreender. Mas também tem que ter muita coragem para chegar e dizer, não posso mais, eu preciso olhar para mim, né? Eu não via como coragem isso, eu achava que era o contrário, covardia. Uma covardia, ter que desistir, entre aspas. Isso, ter que... Não, isso aqui não serve para mim. E depois eu fui entender que a minha empresa, que a Bruna Trufas, era muito maior do que loja. Por quê? Porque eu era também um simbolismo de que, pô, se ela consegue, eu também consigo. Ou se ela pode recuar, eu também posso. Isso. Entendeu? Então foi assim, muito maior do que qualquer loja física que eu tenha, que eu venha a ter ou que eu deixe de ter. E quando tua decisão foi tomada, então, como tu te organizou para fazer o fechamento das lojas e também fazer a demissão, o desligamento dos teus funcionários e colaboradores? Eu escrevo tudo, eu tenho um diário que eu escrevo e às vezes eu volto para ler e é muito dolorido, porque eu sofri muito, porque todo mundo, de certa forma, eram pessoas, se tornaram pessoas da família. Então, eu me organizei para que eu pudesse demitir todas junto. Então, foi difícil também, porque é uma questão financeira muito pesada. Eu tinha pessoas que estavam comigo há 6 anos, então eu fui me organizando. O próprio maquinário da empresa também me auxiliou nessa questão de vender, de auxiliar nessas rescisões. O que eu fiz de maneira prática, tá? Eu dei férias para todo mundo que tinha férias, para conseguir nesse mês também ver o que eu ia vender de maquinário, porque também eu teria depois um pós daquilo. Porque eu fiquei um tempo off, assim, para cuidar da minha saúde. Então, eu peguei o valor que tinha da própria empresa mesmo, para que ela pudesse fechar mais zerada possível, né? Porque a minha prioridade sempre foi o colaborador. Essa, para mim, sempre foi. Mesmo em meses difíceis de pagamento, se eu vou atrasar alguma coisa, não vai ser o salário. E não foi diferente também no fechamento. E como é que fica o psicológico nessa situação? É pior, né? Eu vou dizer para vocês que o psicológico é o pior de tudo, de tudo, de tudo. Porque se tu tem um psicológico bom, tu consegue ressignificar as coisas. Tu consegue ver as coisas com um copo. Esse copo aqui, ele tá meio cheio. Mas quando tu tá com uma depressão, um burnout, doença de Crohn, e eu tive esse diagnóstico novo na doença no fígado há 4 meses atrás, é muito mais difícil tu ver um copo meio... eu tô vendo pelo meio cheio. Não, eu vejo pelo meio vazio. Então, essa parte foi a mais difícil. Mas uma coisa que eu digo, eu nunca deixei de fazer terapia. Eu nunca, não teve uma semana, fiquei muito tempo com terapia, inclusive 2 vezes na semana, para conseguir me restabelecer, porque eu sabia que eu era muito maior do que aquela minha fase de doença. E hoje eu estou numa fase mais otimista, apesar de todo o caos que a gente está vivendo, uma fase de esperança, se eu pudesse definir, uma fase de esperança, tanto para mim, pessoal, mas também uma esperança para nossa cidade, para o nosso estado.
Bom, pessoal, a gente chegou agora no finalzinho do nosso primeiro bloco, então a gente vai fazer um intervalo de 30 segundinhos. Vamos falar ainda mais sobre confeitaria enxuta, sobre ações sociais, solidariedade com Bruna Longaray. Já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Você também pode assistir o Papo Certo através dos principais canais digitais NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. E através do nosso Instagram, papocerto.com.br, você pode sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui no programa. Hoje nós estamos falando com a CEO da Bruna Trufas, a Bruna Longaray. Bruna, como foi o processo, então, de enxugamento da empresa e essa retomada para ser, então, uma confeitaria enxuta? Esse processo, ele foi um processo... No primeiro momento, eu coloquei o negócio dentro da minha casa. Então, eu coloquei, assim, com 3 funcionárias, estruturei, minha casa é uma casa grande, estruturei ele na minha casa e ele ficou quase 1 ano dentro da minha casa. Então, ali... para eu entender um pouco mais do negócio, de novo, para eu ter ele, parece que na minha mão. Então, eu enxuguei ele, deixei ele muito mais enxuto dentro da minha casa. E agora, nessa virada de ano, eu resolvi novamente ter uma loja física. Por quê? Porque os meus clientes, eles eram muito acostumados a ir no local e retirar. Ir no local e retirar. Então, eu pensei, como que eu posso ser enxuto, ter um negócio pequeno, lucrativo, rentável, que me traga saúde física, mental, financeira, ainda com um local físico, com um aluguel mais em conta, com uma equipe mais enxuta também e com um foco em pronta entrega e também com delivery. Então, eu tinha muito, isso é importante que se diga, eu tinha muito claro o que eu queria. Porque quando a gente não sabe muito bem o que tu quer, daí alguém diz, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Para se perder a 2 toques. Então, um plano de ação bem assertivo eu fiz e tô seguindo ele. Mas tu não tens aí a pretensão de abrir mais lojas? Atualmente não. Eu enxergo hoje a Bruna Trufas com outros braços, não exclusivamente como loja física, especialmente em relação a compartilhar conhecimento e tudo que eu passei, que é muito valioso. Né? É importante essa sua colocação, Bruna, em relação ao conhecimento, né? Eu, como contador, lá no Grupo Fortes, nesses nossos 20 anos, ajudamos muitos empreendedores e entendemos muito a importância do conhecimento, não apenas o conhecimento da produção e daquele, enfim, da entrega do produto, do serviço, mas também de gestão financeira, de delegação de responsabilidades ali, né, de atividades. Temos a plena convicção de que os contadores são braços muito fortes para ajudar os empresários e empreendedores nesse processo. Temos aí o Sebrae também, né, que tem muitos cursos. Eu fiz o Empretec lá do Sebrae, que é um curso que ajuda a entender melhor também sobre empreendedorismo. Eu vejo que tudo isso auxilia ao empreendedor a entender que, como a Bruna trouxe para nós, não é só, entre aspas, vender trufas ou vender confeitaria, é vender toda uma filosofia, todo um sonho, tudo aquilo que está envolvido naquele meio ali, que no caso da Bruna aqui é a confeitaria. Mas Bruna, conte para nós um pouquinho como é que está o seu envolvimento em relação a essa catástrofe que estamos vivendo no Rio Grande do Sul e qual o seu envolvimento nessa questão social aí, frente às enchentes. O que eu fiz, tá? Com a minha visibilidade, eu tive algumas ações. Num primeiro momento, eu acho que todo mundo ficou assim, resgate, comida,
animais para onde que vai? Então, eu destinei toda a minha energia, o meu tempo, o meu recurso para cestas básicas. O que a gente faz? A pessoa vai lá no Instagram da Bruna Trufas, tem lá no link da bio já como receber a sua cesta básica, preenche aquele formulário. Eu, do lado de cá, todo o recurso que eu recebi, tanto dos meus cursos, que a gente vai chegar nisso, né? Que eu disponibilizei parte do meu, integralmente o meu curso em prol de cesta básica, a gente junta essas cestas básicas todas na minha casa. Eu pego todo esse formulário com todas as pessoas onde os abrigos não conseguem chegar, porque os abrigos já fazem muito em receber. Agora, chegar onde pessoas perderam carro, onde não tem nada. Então, a gente monta equipes diariamente, faz rotas por bairros. Guajuviras, 3 pessoas vão sair. Niterói, 3 pessoas vão sair diariamente. E a gente entrega cestas básicas. Nós estamos entregando de 300 a 500 por dia. Nossa, é um número super relevante. É um número super relevante, porque 100 cestas básicas, 500 cestas básicas a R$ 32.500. Então, isso eu precisei angariar muito recurso para conseguir dar vazão para tanto pedido de ajuda. Essa foi a maneira que eu encontrei e eu vejo que tem pessoas que estão na linha dos pets, pessoas que estão na linha das marmitas e é sobre isso, cada um faz o que pode. Eu vi que quando eu quis, é meio que uma analogia ao começo do empreendedorismo. Quando tu quer abraçar tudo, tu não consegue focar em algo mais estratégico. Então eu fui completamente estratégica nisso. Nessa minha estratégia foi de distribuir para mais pessoas de uma maneira organizada. Nesse momento agora, provavelmente tem pessoas na minha casa que estão sendo distribuídas, meu marido está distribuindo. Ó, tu vai ficar com a rota de Niterói, a rota de Fátima, né? Para quem é de outros lugares, são bairros aqui de Canoas que estão secos e onde tem os desabrigados. Então é dessa maneira que eu estou trabalhando. Aproveitar e falar na mãe da Bruna também, que antes de começarmos o programa, a Bruna disse assim, não mãe, então tu vai pro bairro tal e o fulano vai pro bairro tal. Isso. E as cestas estão sendo distribuídas. Sim. Mas essa tua iniciativa foi então através dos teus cursos. Tu começou a vender o teu curso mais em conta para poder comprar cestas, foi isso? Eu tenho um curso que ele é R$ 597 o valor. É meu curso mais completo, que fala de gestão, empreendedorismo, marketing, receitas. Né? Às vezes a confeiteira vai só pela receita, mas a gestão ela é um pilar, senão não consegue te manter. Então, esse meu curso de 597, eu proporcionei às pessoas por R$ 39,90 para dar vazão, para ter uma escalabilidade, para essas pessoas também poderem se capacitar. Então, foi assim, várias intenções num curso só e esses valores são todos revertidos em cestas básicas. Que legal. E voltando aqui, falar um pouquinho, tudo é empreendedorismo, mas falar sobre como ter, então, uma confeitaria enxuta. Quais os custos que estão envolvidos aí? A confeitaria enxuta, ela pode ser feita da sua casa. Isso é muito importante que se diga. Às vezes as pessoas têm uma ilusão de quando tiverem uma loja, um espaço físico gigantesco, com muitos colaboradores que vão lucrar mais, que vão ter mais dinheiro no bolso. E não, primeiramente tu pode empreender de dentro da tua casa. A confeitaria enxuta é algo que visa tu lucrar, ganhar dinheiro de verdade e também ter qualidade de vida. E isso pode ser com uma loja física, mas que entenda que esse não é o único meio. Que primeiramente você tem que ter uma clientela para depois pensar num negócio físico estruturado. Porque para quem tem clientela e já monta um negócio físico já é desafiador, imagina para quem não tem essa clientela, né? Então primeiro constrói teu nome de uma maneira mais simples, para depois conseguir pensar em outras frentes de venda. E para quem quer empreender nesse segmento, além de saber que precisa ter essa clientela, o que mais precisa, digamos, 4, 5 pontos básicos? Hoje eu acordei e resolvi que eu quero ser uma confeiteira de sucesso. A primeira coisa que eu acho que é muito importante, qual produto? Definir qual produto que tu vai ter. Não tenta pegar todos os produtos. Definir o produto, eu quero, exemplo, trufa para eventos. Bom, tu sabe que provavelmente casa de festas, mães, porque 90% que encomenda são as mães, não são os pais. Então, tu consegue aí definir o produto, define o teu público-alvo. Uma outra coisa, entenda que a rede social ela é um fator fundamental. Então, o marketing é de suma importância. Uma outra coisa, uma sugestão, assim, separa desde o início de preferência a pessoa física, que é tu definir, eu preciso ganhar R$ 1.500 por mês. Então, a empresa ela tem que te pagar de uma maneira simples. Faz um MEI, num primeiro momento, para já regularizar a tua empresa, daqui a pouco faz uma conta bancária e tu consegue separar. Isso 99,9% não faz. Se fizesse, já seria um grande diferencial. Se eu pudesse dizer uns 5
dicas assim rapidinho para tu começar a se destacar é já começar a pensar na gestão um pouco diferente dos outros, já desde o início, que com certeza já vai ser um grande diferencial no mercado. Excelente. Onde é que eu assino embaixo? Eu, como contador, eu trago essas recomendações também. Mas, Bruna, vamos falar um pouquinho sobre estoque, né? A gente passa aí por momentos de altas e baixas, né? Crises, enfim, de financeiras e tal. Você recomenda alguma gestão de estoque, algum produto específico que você considera que seja interessante manter um estoque maior? Como é que você gerencia isso? Especialmente depois de tudo que vem acontecendo, venho casar muito com o que eu sempre pensei. Na verdade, eu não sempre pensei assim. Quando tinha uma grande promoção, eu tinha vontade de comprar todo o mercado. Teve uma época que eu queria alugar um local somente para ter estoque. Depois eu fui entendendo que não, estoque era dinheiro parado, eu não tinha o fluxo de caixa. Estoque é dinheiro parado. Eu não tinha o fluxo de caixa que correspondia àquilo. Então, o que eu precisava era comprar o mínimo necessário para a minha produção andar, para o dinheiro não ficar parado ali, se tiver algum dinheiro que ele esteja minimamente investido. Então, esse é um cenário ideal e que, infelizmente, se confirmou muito com essa questão dessa tragédia que aconteceu, de que muitas pessoas elas não tinham dinheiro físico, o seu dinheiro estava no estoque, e daí vem uma tragédia dessas que ninguém está livre, porque isso nunca tinha acontecido em Canoas. Ninguém está livre, ninguém estava minimamente preparado para isso. E leva todo o seu estoque, e muitas vezes estoque esse que nem foi pago. Então, além de tu ter perdido, tu não ter como vender, ainda lida com essa situação, né? Então, claro, estoque é dinheiro parado. Para mim, estoque é dinheiro parado. Perfeito. Bruna, tu falaste que no teu curso, desculpa, tu também dá receitas, né? Uhum. Se a pessoa fosse empreender hoje na confeitaria, quais são os 3 produtos que são os que mais vendem? Para mim, 3 produtos, tá? Em primeiro lugar, trufa, logicamente que eu vou falar trufa, não tem como fugir disso. Em segundo lugar, torta no pote, eu acho que é um produto que as pessoas querem comer uma torta, às vezes só querem uma porçãozinha menor. E um terceiro produto é uma torta grande para encomenda, que aquela tua torta chegue num evento e várias pessoas conheçam o teu trabalho. Então, se eu fosse definir 3, seriam esses. Trufa, torta no pote e o torta também sobre encomenda. Muito bem. Bruna, já estamos aqui nos segundos finais. Se você puder fazer aqui as suas considerações finais aí para os nossos empreendedores. Uma coisa que eu digo que, especialmente os empreendedores aqui do Sul, a gente precisa ter muita força, muita resiliência e esperança. Por mais que seja difícil, a gente esteja num mundo assim escuro, de muita dor, de muito desespero, respira. Um passinho de cada vez, um passinho de formiguinha. Então, é isso. Esperança é a palavra. Bom, pessoal, depois das perguntas, então, e comentários enviados aqui serão respondidos pela Bruna. Quero agradecer a todos vocês por terem nos assistido. Bruna, obrigada também por ter te tirado lá do teu trabalho social, do teu trabalho para vir aqui compartilhar o teu conhecimento com os nossos Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, de verdade. Eu agradeço a todos que nos assistiram e quero deixar aqui os nossos desejos de uma retomada grande, rápida para todos os nossos empreendimentos. Bom, vocês já sabem, né? Quinta-feira o nosso papo é de saúde. Mais um programa inédito para vocês. Esperamos a todos e até lá.